Viva e bem-vindo a mais um Dúvidas Públicas, a entrevista de economia da Renascença que também está sempre disponível em podcast e em rr.pt. Hoje vamos falar de talento, fiscalidade e das medidas económicas que o Governo apresentou esta semana. O nosso convidado passou pela Vodafone, até 2018 foi diretor de Estratégia e Comunicação Externa em Portugal, mais tarde mudou-se para Londres, continuando a trabalhar na mesma empresa. Na sua carreira está também inscrita a passagem pelo Conselho de Administração da Sport TV em Lisboa. Antes disso, e ao longo de 7 anos, trabalhou para 3 governos de diferentes cores políticas, no Ministério dos Transportes, nas Finanças, mas também no gabinete do Primeiro-Ministro. Exerceu funções durante a crise financeira, a crise soberana e o período em que Portugal recebeu ajuda externa. Empreendedor, trabalhou em empresas de internet e startups, tendo iniciado o percurso profissional na área da consultoria estratégica, exercendo funções em Portugal e no Brasil. Em qualquer uma das geografias, suponho, foi mantendo o gosto de cozinhar com a mulher e os filhos. É licenciado em Economia pela Nova School of Business. Os seus próximos descrevem-no como alguém extremamente focado, pragmático e com um enorme sentido de urgência para a ação. Pedro Gingeira do Nascimento, o secretário-geral da Associação Business Roundtable Portugal, é o convidado de hoje deste Dúvidas Públicas, numa entrevista que também é conduzida por Sandra Afonso. E por Arsénio Reis. Obrigada, desde já, por ter aceitado o nosso convite. Se a redução de IRC, agora apresentada pelo Executivo, juntarmos as alterações já anunciadas ao IRS, o Governo acaba por cumprir o choque fiscal que diz não ter prometido? Obrigado, Sandra. Obrigado, Arsénio, antes de mais, pelo convite para aqui estarmos. Bem, Portugal, de facto, precisa de crescer muito mais. Precisamos de criar muito mais riqueza, precisamos de alterar a nossa cultura para uma cultura que promova o sucesso, que promova e que celebre o sucesso, que é o contrário daquilo que temos tido e que é o que tem levado tantos jovens a deixar o país em busca de não só de novas experiências, e isso é fantástico, porque sair é muito bom, traz mais experiência, mais conhecimento, mais mundo. O problema é quando saem desiludidos com o país, desiludidos com as oportunidades que têm e, portanto, não querem regressar. Nós temos um sistema fiscal, costumamos dizer na Associação Business Roundtable Portugal, que tem 3 pecados capitais. O primeiro é precisamente este, que eu acabei de referir, o da penalização do sucesso, quer nas empresas, quer nas pessoas. Nós temos um sistema de IRS que é muito progressivo, mas que começa muito cedo. Começa logo a seguir ao salário mínimo a crescer muito rapidamente. Um exemplo muito concreto. Salário mínimo, 820 euros. Se o empregado se esforçou, merece, e o patrão quer reconhecer, dar-lhe um aumento de 150 euros, são 186 euros, afinal, que custa para a empresa, não 150 de salário bruto, mas desses 186 chega 1/3 ao empregado. E isto é logo a seguir ao salário mínimo. Portanto, imaginem o que é mais para cima. Qual é que é o incentivo que existe para as pessoas, para as empresas, de se esforçarem, de promoverem este crescimento e este sucesso? No limite, num outro país com o mesmo salário ganha bastante mais, é isso que nos está a dizer? Não é só a questão do agora, é a questão da promessa. O que nos faz sair da cama todos os dias e querer fazer mais coisas é o sonho, é a promessa. E se nós olhamos para onde estamos agora e pensarmos, bem, mas eu não quero estar aqui, não estou confortável com os 820 euros, ou com os 1.500, ou com os 3.000, depois depende das situações de partida até de cada um. E vou-me esforçar, estou disponível para fazer muito mais, tenho essa ambição, tenho essa garra, não é? Agora, se eu tenho tudo isso, mas depois vejo, então, e qual é que é o retorno, a compensação que eu vou ter para mim? Bem, eu vou-me esforçar aqui imenso, eu vou ganhar mais 60 euros. O meu patrão, coitado, até reconheceu, quase que me deu mais de 200 euros, mas não me chega nada, fica tudo para o Estado. Se cá não compensa. E depois, aí temos 2 tipos de pessoas. Temos aquelas que se resignam e ficam, e temos aquelas que dizem, isto não é para mim. E tivemos 1,5 milhões de portugueses que nos deixaram nos últimos 20 anos. É avassalador. Muitos deixaram-nos por isso. E nesse sentido, esta redução que já foi apresentada no IRS, neste momento estamos a falar dos trabalhadores, no IRS é suficiente? Não é aquela que o Governo queria ter aprovado, é aquela que conseguiu aprovar no Parlamento? Temos 2 questões diferentes, ou 3 até.
Temos uma primeira questão que é, falando do IRS, 2 aspectos. E eu falava sobre os 3 pecados capitais: a promoção do sucesso, o ser muito caro e o ser muito complexo. Nesta promoção do sucesso, esta alteração do IRS, todas as alterações do IRS têm acontecido, nada fizeram. Não é? Porque nós continuamos com a mesma progressividade. Não tiveram impacto. Não tiveram. Até tem um aspecto mais negativo, se quisermos, que é o 9º escalão continua de fora, e isso significa que eu baixei todos os outros escalões, e isso foi bom no segundo pecado, o ser caro. Portanto, resolveu ou endereçou essa questão, mas resolveu até o 8º escalão. E, portanto, alguém que tenha sucesso e de repente passe para o 9º escalão, de repente leva uma pancada brutal. E, portanto, o incentivo para quem está aí, e seguramente se passou do 8º para o 9º escalão, é alguém com sucesso, é alguém que nós gostaríamos que continuasse em Portugal, o incentivo para se ir embora vai ser gigante. Segundo aspecto, o da idade. De facto, nós queremos 2 sistemas. Queremos um sistema para uns e um sistema para outros. E a própria progressão das pessoas, nós todos envelhecemos, não é? Esperemos nós, é um bom sinal que vão passando os anos. Quando chegamos aos 35 anos também nos acontece a mesma coisa. De repente, temos aqui um salto que é gigante. Terceiro, estes são os primeiros 2 aspectos. Terceiro aspecto, o que importa sobre o trabalho, sobre a penalização do fator trabalho, e nós temos a 8ª pior penalização do fator trabalho de toda a OCDE, é aquilo que se chama o tax wedge, que é um termo mais técnico, mas é um aperto fiscal que significa do tal montante que a empresa paga. Portanto, não é o salário bruto, é o montante que a empresa paga pela hora de trabalho, pelo dia de trabalho, pelo ano de trabalho. Quanto é que chega ao trabalhador e quanto é que fica capturado pelo Estado? E nós temos a 8ª pior da OCDE. Portanto, somos dos que mais penalizamos o trabalho. E nesse, não é só o IRS, há uma componente muito forte em Portugal, que é a da Segurança Social. 34,75, nós não podemos olhar só para os 11%, porque, de facto, os outros 23,75 também estão a ser pagos e estão a ser deduzidos àquilo que a empresa, que o empresário está disponível a pagar pelo esforço, pelo trabalho. E esses 74,75 é uma parte muito significativa, é muito mais do que o IRS. Aliás, basta olhar para o Orçamento de Estado e nós vemos que as receitas de Segurança Social pesam muito mais do que as receitas de IRS. E, portanto, nós não podemos, tendo um problema de competitividade tão grande, somos o 8º pior, e eu já vou dar um exemplo concreto connosco para nós percebermos o que é que isto, para toda a gente é mais fácil percebermos o que é que isto quer dizer. Não podemos olhar só para o IRS, que é a parte mais pequena da componente, e tentar resolver. Sendo que dentro do IRS, como eu disse, endereçamos o tema do custo, não endereçamos o tema da promoção do sucesso. E como eu explicava há pouco, muito mais importante esta componente do sonho, porque é esta que nos faz sair da cama, é esta que nos faz fazer todos os dias algo mais que não fizemos Não discordando antes. em relação ao sonho, mas como é que resolvemos esta questão das contribuições para a Segurança Social que precisamos de rechear, entregar dinheiro à Segurança Social sem mantendo alguma atratividade e competitividade e aliviando as empresas? Sandra, não tenho a resposta para partilhar já, porque é um tema de facto muito complexo. Estamos a trabalhar nisso dentro da associação com pessoas dos nossos associados, como de costume, das mais diversas áreas. Tínhamos tido a abertura do anterior governo, da anterior Ministra do Trabalho e da Segurança Social, que tinha de facto concordado que tínhamos aqui uma questão relevante para olhar e, portanto, íamos trabalhar com eles. Entretanto, o governo mudou e estamos a iniciar esses trabalhos. Agora, aquilo que eu posso dizer é, há aqui 3 componentes. Nós pensamos na Segurança Social sempre como a componente das pensões. Portanto, nós temos que dar este contributo para a Segurança Social porque tem a ver com as nossas pensões e com as pensões, mais diretamente, até de quem já está reformado agora, e elas têm que ser pagas. Agora, as pensões, o sistema de pensões como um todo, são 18 pontos dos 34,75. Não são os 34,75. Em cima desses 18 pontos das pensões, há um conjunto de outros, chamemos-lhe seguros, que nós estamos a contribuir.
seguro-desemprego, seguro de invalidez, Os apoios sociais, os restantes. para além de vários apoios sociais, as creches, etc. O subsídio de morte, o subsídio de funeral, tudo isso são escolhas que nós fizemos e são seguros, efetivamente. Só quem descontou é que tem direito a isso. Se acontecer isto, então a pessoa tem direito a uma certa prestação. Esses devem ser universais, não devem ser universais, estão a ser bem geridos, isto mesmo antes de chegarmos à parte das pensões. Terceiro aspecto, há o custo da gestão do sistema. E se nós vemos, enfim, qualquer um de nós, se quiser fazer um plano de poupanças, a reforma ou algum investimento num fundo de investimento, um dos aspectos que nós olhamos sempre é qual é que é o retorno que nos dá e quanto é que são as comissões de gestão. As comissões de gestão da Segurança Social são significativas. São uma parte ainda relevante, não estamos a falar de um ponto percentual, estamos a falar de mais. Mas como na banca. Por isso temos que olhar para todas essas três componentes. Agora, como lhe digo, não temos ainda a associação, um conjunto de propostas concretas para fazer. Sabemos que existem estas três áreas, estamos a olhar para o que é que outros países têm feito. Sabemos, por exemplo, que a Suécia, que não é propriamente um país com um sistema de segurança social liberal, se quiser, passou por este processo há bastantes anos, já há cerca de 30 anos, e iniciaram um conjunto de reformas há cerca de 30 anos e conseguiram corrigir e ter impactos bastante significativos na sua economia, na competitividade da economia, e muito positivos, porque eles ao longo destes últimos 30 anos têm crescido muito. Só para fechar este tema, porque é importante, a solução passará pela abertura aos privados. Como lhe digo, ainda não estamos na fase das soluções, estamos na fase de compreender bem qual é verdadeiramente o problema, porque quando nós saltamos rapidamente para a solução, sem compreender bem qual é o problema, corremos muitas vezes o risco de estar a resolver o problema errado. Portanto, não lhe sei dizer isso. Agora, voltando à sua questão, à vossa questão sobre os impostos, falámos sobre o IRS. O IRC é igual. Deixe-me só ainda para fazer-lhe uma pergunta. E sente preocupação política e empenho político para resolver a questão da segurança social? Porque nós falamos num país em que a demografia é aquela que é, nós, quer dizer, tentamos combatê-la com a questão da imigração, mas ela é o que é, e onde não há muitas fontes alternativas que eu saiba para a segurança social neste momento. O que lhe pergunto é se nota que há uma preocupação clara da parte política sobre esta questão. A sustentabilidade da segurança social. Exatamente. Basicamente. Não é só a sustentabilidade da segurança social. E lá está. Se não fizermos a pergunta certa, se não soubermos qual é o problema certo, arriscamos a ter a resposta errada. Nós temos passado os últimos anos a discutir a sustentabilidade da segurança social. E, portanto, a resposta mais natural tem sido: temos que encontrar mais fontes de financiamento. É preciso mais dinheiro para a segurança social. Uhum. Agora, mais dinheiro para a segurança social sobre o PIB cria mais encargos. Para o Estado? Não é só para o Estado, é criar mais encargos para quem paga. Para todos ao Estado, para quem financia. Ora, se nós já temos um problema de competitividade fiscal face a outros países, se nós formos sempre criar mais encargos sem pensar, como eu dizia há pouco, como eu referi há pouco, se os 18% que pagamos para as pensões devem ser 18%, deviam ser 17%, precisam de ser 19%. Segundo aspecto, o que pagamos acima dos 18% para todas as outras componentes está correto? Queremos mesmo ter todos aqueles seguros? Ou há alguns que talvez nós possamos prescindir para todos ou para alguns da população? E terceiro aspecto, que é: as comissões de gestão do sistema estão adequadas ou foram engordando porque nunca houve essa preocupação, nunca se olhou para se estava a ser bem gerido? E hoje, enfim, todas as empresas, o Estado, têm passado por isso. Temos muito mais tecnologia e isso leva-nos a ser mais eficientes. Se nos leva a ser mais eficientes, então não devemos continuar a custar mais, devemos custar menos. Portanto, nós temos que olhar para essas três questões e temos que olhar para a questão fundamental, que é: não há sustentabilidade da segurança social se o país não for sustentável. Se o país continuar a crescer pouco
porque temos uma fiscalidade que não promove o sucesso das pessoas e das empresas e porque por causa disso também perdemos 1,5 milhões de pessoas, um terço dos portugueses entre os 15 e os 39 anos está a viver fora de Portugal. Um terço. Como é que o país pode ser sustentável se um terço daqueles que vão estar ativos para pagar as pensões dos outros nos dizem, pelos seus atos, isto não é para mim. Que Este país são os mais assim qualificados, não é para mim. Eu vou-me embora. Que ainda por cima são muito qualificados. Eu prometi que punha uns números sobre esta questão do tax wedge só para tornar a percepção mais fácil. Imaginar uma empresa que tivesse um empregado, que tivesse uma fábrica em Portugal, ou um escritório, quisermos, e outra na Holanda. 2 países da União Europeia. Nós e um país significativamente mais rico. E vamos imaginar que essa empresa quer contratar 2 empregados para fazer exatamente a mesma função. Um para o seu escritório português, outro para o seu escritório holandês. E até tem esta política que nós ouvimos muitas vezes vários setores da economia pedirem, que é temos que pagar salários europeus aos portugueses. Muito bem, esta empresa está muito alinhada e diz eu quero pagar o mesmo salário aos meus 2 funcionários. São da mesma empresa, vão fazer a mesma coisa, eu quero pagar o mesmo. 32 mil euros por ano. Porquê 32 mil e não outro? Porque os números da OCDE é que nos permitem fazer estas comparações. Cada sistema é complexo e, portanto, é muito difícil fazer as comparações exatamente. Mas a OCDE tenta normalizar isto e faz um conjunto de pressupostos. Não nos permitem ir abaixo de 50% do salário médio de cada país. E 50% do salário médio na Holanda são 32 mil euros por ano. 2.300 euros mais ou menos por mês. 32 mil euros por ano para cada um destes funcionários. A empresa holandesa, em vez de 32, paga 35,9. A empresa portuguesa tem que pagar 39,6. São mais 3.700 euros. Agora, o empregado holandês, dos 32 brutos, leva 28.100 para casa. O empregado português, dos mesmos 32 brutos, leva 21.400 para casa. Portanto, ele leva menos de 6.700 euros. Entre o que a empresa portuguesa... Deixa-me só terminar. Deixa-me só terminar isto, depois já respondo. Entre o que a empresa portuguesa tem que pagar a mais, 3.700 euros, e o que o empregado português leva a menos, 6.700, são 10.400 euros a menos para um empregado que leva em Portugal 21.400 euros para casa. Portanto, são 24% de desvantagem fiscal que nós não conseguimos pedir a um empregado e a um empregador que compensem com produtividade. Nós não conseguimos ser 24% mais produtivos que os holandeses. Não conseguimos. A diferença é brutal, mas ainda assim deixe-me só colocar na mesa esta informação que a Holanda é um dos países neste momento fiscalmente mais atrativos na Europa, portanto. Correto. Só incluir esta informação. Claro, mas também, se calhar, por causa disso, é um dos países que mais cresce na Europa, é um dos países mais ricos da Europa e, portanto, nós só temos que fazer esse tipo de escolhas, que é, mas isso não é muito justo porque eles são fiscalmente atrativos. Sim, mas talvez por serem fiscalmente atrativos têm uma vida melhor e talvez por isso tantos portugueses, tantos dos tais jovens, o tal terço que está a viver dos jovens entre os 15% e os 39%, estejam a ir para a Holanda. No passado não tínhamos tantos portugueses a ir para a Holanda. Isso significa, por outro lado, que todas estas alterações que ouvimos falar de IRS, IRC, de pouco resolvem naquele que é o problema de fundo que tem estado a elencar, ou não? Mostram uma boa vontade de querer fazer e de querer... acredito, aliás, que essa é uma das... primeiras conclusões que podemos tirar sobre o famoso pacotão, o chamado pacotão. Ele mostra que há uma vontade do atual executivo de pôr a economia no centro. E, portanto, nós tivemos ao longo das últimas 2 décadas uma primazia muito grande do Ministério das Finanças e dos temas mais financeiros e mais contabilísticos, do déficit, da dívida, etc. E agora, talvez também porque depois de tudo isso conseguimos reduzir o peso da dívida e conseguimos equilibrar melhor as contas, mas este executivo, de facto, este pacote parece mostrar isso mesmo, uma intenção de ter mais política económica, mais política de crescimento que permita
fazer esse crescimento. Vamos só fatiar aqui uma outra coisa. No caso do corte do IRC, estamos a falar de alguma coisa de diminuir em 3 anos de 21 para 15 e uma descida para as PME, apesar de tudo que eu também acho significativa, para 12,5%. Tenho várias perguntas sobre isso, mas o que é que este caminho aponta? Poderia ser a primeira, e segundo, se há depois condições políticas ou não, na sua opinião, para que estas medidas passem no Parlamento? Então, primeiro aspecto, o IRC, e já cobrimos então o tema do IRS e o tema da Segurança Social, o tema do IRC, ele tem os mesmos 3 pecados capitais do IRS. Isto está prevalente em todo o nosso sistema. Penaliza o sucesso, é muito caro e é muito complexo. A descida, como está prevista, endereça o segundo, mais uma vez, que é, e que tem sido, eu volto sempre à questão do, é muito importante fazermos as perguntas certas e termos certeza que compreendemos o problema para podermos fazer as perguntas certas e depois procurarmos as soluções. A verdade é que, nos últimos anos, a discussão sobre impostos em Portugal tem sido sempre centrada no é muito caro. E, portanto, também é natural que o Governo esteja a olhar para uma solução do é muito caro. Nós temos procurado partir este elefante nas suas várias postas para compreendermos as diferentes implicações e as diferentes ramificações que tem. O é muito caro é verdade, 31,5% de taxa marginal é só a taxa mais elevada da OCDE, portanto não é que seja alta, é a mais elevada, é mesmo muito alta. Depois, costumam dizer-nos, no Ministério das Finanças, no Banco de Portugal, na Autoridade Tributária, que mas essa taxa não interessa para nada, o que interessa é a taxa efetiva e na taxa efetiva nós não temos a taxa mais elevada. Mas depois, surpresa das surpresas, a Comissão Europeia diz que a taxa efetiva é 21, qualquer coisa. A AT diz que a taxa efetiva é 18, qualquer coisa. E o Banco de Portugal diz que a taxa efetiva é 25, não sei quantos. Ora, se nem estas 3 entidades conseguem entender sobre o que é a taxa efetiva, Como é que se podem fazer contas sobre... Só pode querer dizer uma coisa, é que de facto o sistema é hiper complexo. O que é que acontece com um sistema que é complexo? Quem é que beneficia? Olha, provavelmente os meus associados. São empresas grandes que estão cá em Portugal há muito tempo, conhecem o sistema, têm dimensão suficiente para contratar fiscalistas e, portanto, conseguem navegar por todas estas vantagens que existem. Agora, o que será um inferno para uma pequena e média empresa, não é? E para um investidor. E para um investidor. Quer seja estrangeiro, quer seja nacional, que esteja a chegar, que não conhece. E assusta muita gente, de facto, porque o que se vê em tudo é a taxa mais elevada. Agora, voltando ao primeiro pecado capital, que é o de penalizar o sucesso. Nós temos já, desde o último Orçamento de Estado, uma taxa para startups de 12,5%. Portanto, agora o que estamos a fazer, ou a querer fazer, o que o Governo está a querer fazer é baixar essa taxa de 12,5% para as PMEs, mas também até 50 mil euros de lucro. A partir de 50 mil euros de lucro, volta para outro, aí não conhecemos o talho, temos que ficar à espera que nos expliquem. Vai voltar para quê? Volta para 15, críticas, vai para 17, vai para 21, qual é que é a taxa? É uma das críticas a este pacote, muitas das medidas não estão ainda explicadas. Não estão regulamentadas, sim. Uhum. É cedo, mas ele também foi apresentado esta agora, valerá pela intenção nesta fase, agora tem que ser concretizado. Mas, portanto, para as PMEs vamos fazer isto até aos 50 mil euros. Mas depois entram as derramas estaduais e, portanto, se nada for feito nas derramas estaduais, nós arriscamos a ter 15% para as grandes multinacionais, que estão ao abrigo do Acordo Internacional de Taxação Mínima, mas depois para as taxas muito mais elevadas para todas as grandes empresas que forem nacionais e para as PMEs, enfim, não vão ser impactadas em princípio, a maior parte delas, por esta questão da derrama estadual. Mas as grandes empresas nacionais, e é preciso não esquecer o que é uma grande empresa, porque nós normalmente também não concretizamos no nosso imaginário o que quer dizer. Uma empresa que tenha 50 milhões e 1 euro de volume de negócios é uma grande empresa. Ora, isso dava para cerca de 1/3 das cidades, dos municípios com os orçamentos que têm, serem classificados como grandes empresas. Não estamos a falar nem de Lisboa, que tem 1.000 milhões de euros, nem do Porto, que tem 300 e tal milhões de euros
de receitas, mas estamos a falar de cidades mais pequenas. Só a cidade de Faro, onde eu cresci, e que é uma cidade significativamente mais pequena, é uma grande empresa se fosse classificada como empresa. Não é assim tão grande. 50 milhões de euros num mundo global, numa empresa dentro do espaço comunitário, não é nada. Portanto, essas já estão expostas a esse tipo de... Não quero interrompê-lo, mas não respondeu à pergunta do Arsénio, que é se este corte de IRC tem possibilidade de passar no Parlamento, ser aprovado no Parlamento. Sandra tem razão, não tinha chegado ainda a essa parte da pergunta. Se tem... eu acho que era importante, de facto, que o Parlamento... o Parlamento tem este novo Parlamento tem um equilíbrio e um desequilíbrio de forças bastante grande. Não é muito claro, porque tem um conjunto de deputados que não tem uma ideologia muito vincada. Não é? E, nesse sentido, é mais difícil descobrir quais são os sentidos de voto ou de antecipar quais são os sentidos de voto que possam ocorrer. É o que acontece com sendo que as posições do maior partido da oposição são, enfim, não serão muito favoráveis às descidas de IRC, ficou claro durante a campanha, pelo menos isso. Não sei até que ponto é negociável, mas... Claro, mas essa é a lógica de um Parlamento ou de um governo de minoria que precisa mais do Parlamento e que tem que negociar. Isso é a democracia a funcionar e, portanto, temos todos que nos habituar a isso. Já foi assim no passado, é assim noutros países e nós também acabamos por acreditar que, apesar de tudo, é um modelo que melhor funciona. Exige mais negociação, portanto, compete às várias áreas, não é? E há aqui trabalho para todos. Compete a quem está no governo procurar construir as pontes, compete a quem está na oposição também procurar estabelecer e que deixem estabelecer essas pontes, mas compete também aos empresários e às empresas e à Associação Business Roundtable nesse sentido, a pronunciarem sobre aquilo que acham que é importante para o país para tentarem influenciar quem são os representantes no Parlamento. E nesse sentido compete também à população. Esta conferência que nós fizemos agora recentemente também tem esse objetivo, que é não só mostrar o que é que a Associação Business Roundtable Portugal pensa sobre estes temas, mas também convocar uma parte maior da população para perceber as implicações que certas decisões têm sobre a nossa capacidade de crescer, de criar riqueza e, portanto, de criar condições para que os nossos jovens, os filhos, os netos, fiquem cá e não deixem o país. Por isso também há aqui um espaço que é as próprias pessoas e as famílias também dizerem aos seus representantes na Assembleia da República que preferem um caminho ou outro. Este pacote de medidas, das 60 medidas, no fundo responde a muitas das questões que a Associação tem vindo a levantar em relação à competitividade, à sustentabilidade, à necessidade de crescimento e também pequenas questões como há várias iniciativas que fomentam a escala das empresas, ou acelerar os pagamentos das empresas para 30 dias, o máximo de 30 dias, também a capitalização. Já disse que isto representa a boa vontade do Executivo. Quer dizer que na prática duvida da implementação ou ainda aguarda para ver como é que vão ser concretizadas? Quero dizer que o pacote foi apresentado recentemente, que nós ainda o estamos a estudar, que parece evidente da leitura do pacote que existem várias medidas que não estão ainda concretizadas o suficiente, umas porque precisamos de mais detalhes para perceber exatamente qual é o alcance e como é que vão ser executadas, outras porque as próprias medidas significam lançar uma iniciativa para, sei lá, a revisão de definição de mid-caps. Está lá que vai ser criado um grupo para estudar os critérios da revisão das mid-caps. O que é que vai acontecer? Pode ser bom, pode ser mau. Não podemos já ter uma opinião. Agora,
que é importante que haja a revisão das mid-caps. Sim, é um caminho. Nós precisamos, de facto, esta ideia de que uma empresa de 50 milhões de faturação é uma grande empresa. Se calhar em 2005, no mundo muito menos globalizado, e de 2005 a 2024, o valor do dinheiro também mudou muito. Mas a escala das economias também mudou muito, porque em 2005 nós não tínhamos empresas de enfim, como é que é? Eu não consigo dizer em português, mas as empresas de $1 trilhão na Bolsa Americana. Estávamos longíssimo disso. Agora não tenho aqui de cor quanto é que valeria uma Apple ou quanto é que valeria um Google ou um Facebook nessa altura, mas valia significativamente, a maior empresa do mundo valia significativamente menos do que hoje. Sim, sim. Isso dá conta do crescimento da globalização. Nós continuarmos agarrados a 50 milhões é de facto algo que precisa, mas é uma definição comunitária. Já a definição do que é uma small and mid cap é uma definição que cada país tem mais ou menos gerido. E, portanto, vemos com bons olhos que essa alteração da definição e dar mais incentivos para que as empresas, as PMEs, que ainda não são grandes e que as grandes que são pequenas possam crescer com bons olhos. Como é que isso vai ser feito? Vamos ver. Nós tínhamos uma proposta muito concreta que a definição de grande empresa alinhasse com a definição de grande empresa para o IRC global mínimo de 15%, que são 750 milhões. Ora, entre 50 milhões e 750 milhões é muito diferente. Sandra, só para concretizar, Portugal, estatisticamente, tem cerca de 1.300 grandes empresas destas de 50 milhões, mais de 50 milhões. Se nós formos para o critério dos 750 milhões... Quantas ficam? Talvez 60. E, portanto, E a minha questão é, um país com a nossa dimensão tem condições para ter mais empresas dessas de 750 milhões? Sério, essa é uma pergunta espetacular. Muito obrigado. Não, espetacular por dois... Não é por ser espetacular, é mesmo curiosidade e acho que nos ouve pode ter interesse em ouvir a sua resposta. Mas por isso mesmo é que é espetacular. Porque tem aí duas questões essenciais. A primeira questão, que é uma questão de mentalidade e que nos está a atrasar enquanto país. E que, aliás, a Paula Amorim, na quarta-feira, fez essa referência sobre a necessidade de maior audácia dos nossos empresários. São aborrecidos, não é? Acho que ela usa uma expressão assim desse género. Sim, mas é a questão da audácia, é a questão da capacidade, de facto, de sonhar e de onde é que se vê. Nós temos, de facto, esta ideia, que não sei de onde é que vem, de que somos um país pequeno e periférico, aqui nos confins da Europa, essa coisa pequena. De alguma forma o sentimos, não é? Mas é uma limitação, é uma autolimitação que nós nos colocamos e que faz com que nós todos os dias façamos muito menos do que aquilo que podíamos fazer. Deixe-me concretizar isto. Nós não somos um país pequeno. Não somos um país de média dimensão. Temos 27 países na União Europeia. 27. O nosso ranking só é pequeno em termos de PIB. Só em termos de PIB. Mas PIB é aquilo que nós fazemos com o que nos saiu no jogo. Porque o que nos saiu no jogo foram 10 milhões de habitantes. 10 milhões de habitantes, somos o 12º país da União Europeia. 12º em 27. Ora, 12 em 27 está acima da média. Não está abaixo. Estamos de acordo, certo? Depois vamos ver o território. Que temos as fronteiras, enfim, salvo aquele episódio ali de Valença, temos as fronteiras mais estáveis da União Europeia há mais anos, não é? São 92 mil quilómetros quadrados, salvo erro. Estou a citar de cor, posso me enganar aqui por 1.000 ou 2.000 quilómetros quadrados. Somos o 12º outra vez. 12º em 27. Economicamente não somos o 12º, é isso que nos está a dizer. Mas isso é o que nós fazemos com o jogo que nos saiu. Com o jogo que nós herdámos dos nossos bisavós. E, portanto, esse é o primeiro ponto. Não somos um país pequeno. Segundo ponto, os dados também são muito claros. Nós, percentualmente, temos menos 41% de grandes empresas no emprego nacional do que a média da União Europeia. E, aliás, o professor Pedro Brinca, da nova SBE, apresentou aquilo que nós, nas empresas, normalmente chamamos um back of the envelope calculation, e, portanto,
uma folha de guardanapo, umas contas rápidas que se fazem para nos ajudar muitas vezes a acertar qual é a ambição, qual é o caminho. Isto vale a pena explorar ou não vale a pena explorar? E ele fez assim um back of the envelope para 2 aspectos, que é, nós desafiámos-lo a ajudar-nos a pensar nisso. Se nós conseguíssemos convencer os jovens qualificados a regressar, e para isso temos que endereçar as razões que os levaram a sair, a falta de promoção de cultura de sucesso, a falta de oportunidades, Tínhamos etc. uma pergunta sobre isso adiante, precisamente. O que é que acontecia ao país? E a resposta pergunta dele... é essa, deixe-me já agora dizer que é, no estudo que apresentaram, fizeram as contas, o país perdeu com a saída de jovens. Diga-me se eu estou a ler bem o que eram os resultados do estudo. Poderá chegar aos 20 mil milhões em 10 anos, a perda do país, digamos assim. É o investimento que o país fez e perdeu porque os jovens saíram do país. E a pergunta era essa, tem ideia do impacto de um eventual regresso total ou parcial desses jovens? Essa parte não é o que nós perdemos, isso é só o investimento na educação certo. Dos licenciados que o saíram. Que investimos para alguém que obviamente saiu, não é? Só dos licenciados, porque saíram muitos outros que não são licenciados, mas que também beneficiaram obviamente. Até de algum tipo de ensino investimento obrigatório, que já é no 12º ano. Aquilo que o professor Pedro Brinca mostrou foi, de acordo com as últimas projeções, até do FMI, do Eurostat, etc., se nós, o atual executivo reviu, aliás, em alta, fizeram o seu programa de governo, tem um cenário macroeconómico que é mais ambicioso do que o que existia antes. Pegando nisso, nós eventualmente vamos convergir com a zona euro em 2056, tudo o resto se mantiver constante, e com a zona euro em 2060. Não é? Isto é só para chegar à média, quando nós já vimos que o nosso jogo de partida é que somos o 12º em 27 e, portanto, estamos acima da média. Só para título de comparação, a Polónia, que está mais ou menos no mesmo nível de rendimento per capita que nós temos hoje, ajustado de paridade de poder de compra, ao ritmo a que eles estão a crescer, eles vão convergir com a zona euro e com a União Europeia em 2039. Nós é 56 e 60. E, portanto, o que o professor Pedro Brinca viu foi, se nós conseguimos convencer os jovens licenciados que saíram a regressar, nós antecipamos a nossa convergência com a União Europeia em 10 a 14 anos, para 2046. Já está melhor, mas ainda assim bastante pior que a Polónia. Se nós conseguirmos que o nosso peso das grandes empresas no emprego em Portugal vá para a média da União Europeia, nós conseguimos que essa convergência aconteça em 2033. E, portanto, como diria a Helena Sacadura Cabral, como aliás ela disse na nossa conferência, isto já não é para os netos nem para os filhos, é para nós, para 2033. Portanto, este tipo de transformações estão ao nosso alcance. Basta nós querermos, de facto, fazer. O que é que temos que fazer para que isso aconteça? Bem, temos que de facto ter uma cultura que privilegie o sucesso e o permeie. Ninguém põe em causa que o Cristiano Ronaldo esteja na Arábia Saudita a ganhar 500 milhões num contrato de 2 anos e meio. Está em fim de carreira, sim. Tomara nós. Ter essa oportunidade, não é? Não, enfim, no início o que fosse, não é? 500 milhões em 2 anos e meio, são 200 milhões por ano, fora tudo o resto. Mas toda a gente acha que qualquer profissional de outra área, quer seja o CEO de uma empresa, quer seja um especialista de uma área qualquer concreta, se ganhar, eu nem digo 500 milhões, não é? Se ganhar 500 mil euros ou 1 milhão ou 2 milhões, que é imenso e que não pode ser. Portanto, essa cultura tem que mudar. Nós temos é que querer muita gente, queremos ter muitos... Não sei exatamente qual é o retorno do Cristiano Ronaldo, não sei exatamente qual é o retorno de um CEO de uma empresa e, portanto, essas contas são mais difíceis de fazer, não é? Com certeza, mas o meu ponto é só este ponto da celebração de sucesso, que é nós, de facto, relativamente ao Cristiano Ronaldo, temos essa celebração e ainda bem, é ótimo. Agora, nós temos outros exemplos na área empresarial, onde temos vários portugueses destacados, empresarial, mas até nem digo como empresários, digo como profissionais, não é? Nós temos vários profissionais portugueses que se destacaram no estrangeiro. Certo. Em várias áreas. Em várias áreas. Sim.
Mas também precisaram de ir para fora, não é? Para ter esse destaque, para conseguir crescer, para ter tudo mais. Nós precisamos é que eles queiram regressar a Portugal e que façam em Portugal. Deixe-me perguntar o que é que as empresas podem fazer para reter este talento. Qual é o papel das empresas nesta retenção de talento? Sim. Sandra, também outro excelente ponto. Nós não queremos reter ninguém. Reter parece uma coisa muito negativa. Vamos aqui prendê-los, que é para não os deixar sair. Se quiser captar... Não, nós queremos mesmo que as pessoas saiam, que aprendam, que cresçam, mas queremos que eles, em vez de terem desistido do país, que sintam que, enquanto estão fora, estão a ganhar essas coisas todas, mas estão a perder imenso. Porque estão coisas a acontecer cá. Isto não ficou esquecido para trás. E Portugal mudou muito nos últimos 10, 15, 20 anos. Mudou imenso, não é? Todos nós que estamos cá sentimos isso. Quem está fora, às vezes, está mais longe e não sente tanto. Mas, portanto, esse é o primeiro aspecto. Nós queremos é que eles voltem e queremos que voltem com a mesma garra com que saíram, para fazer coisas. Vou dar um exemplo. O professor Pedro Santa Clara, ele saiu do país... E saiu do país sem pensar, porque ia fazer o doutoramento, nunca pensou em emigrar, depois foi ficando nos Estados Unidos e às tantas já tinha a família lá, já lá estava há mais de 10 anos, já não pensava regressar a Portugal porque estava otimamente lá, mas acabou por voltar porque decidiu fazer uma sabática, até para os filhos passarem algum tempo com os avós, etc. Quando chegou cá já não saiu. Mas desde que regressou, ele foi uma pedra super relevante em fazer a nova SBE, e que entretanto ajudou a chegar onde chegou, a 7ª melhor escola de finanças do mundo. Não é? Esse tipo de ambição que nós temos de ter. Criou a Escola 42, que veio revolucionar a forma como os miúdos podem aprender informática, e agora tem mais uma iniciativa. Se nós tivermos mais... É isso que o estudo do Pedro Brinca diz, não é? Se nós tivermos mais 20 mil Pedros Santas Claras a regressarem, com esse dinamismo, com essa vontade, com o que aprenderam lá fora e com a mesma garra com que saíram a fazer coisas cá, como é que nós vamos ter o país? Mas isso é iniciativa pessoal. Eu queria saber o que é que as empresas podem fazer. O que as empresas podem fazer, e ficou muito claro isso das conversas que nós tivemos na conferência nesta quarta-feira, e onde tivemos muitos jovens presentes e tivemos vários jovens em palco, quer fossem, enfim... jovens imigrados, jovens que já foram imigrantes e que já regressaram. Tivemos, aliás, 2 que estão imigrados a falar com o Primeiro-Ministro e a contar-lhes da sua experiência. E aquilo que ficou muito claro foi os jovens, estes jovens de sucesso, só voltam se tiverem coisas interessantes para fazer cá. E, portanto, eles não vão voltar para trabalhar neste Portugal que nós conhecemos, mais parado, não vão voltar para querer trabalhar nas PMEs que querem continuar a ser PMEs e nas microempresas que querem continuar a ser microempresas. Vêm para voltar para trabalhar, se calhar, em microempresas que são startups, porque o que é uma startup? É uma microempresa que quer crescer imenso e que tem mentalidade que vai ser mega grande empresa. E querem trabalhar em empresas que sejam grandes e globais. Uma das coisas que eles nos diziam, e que, enfim, tem-se falado muito nas novas gerações, que é a questão do propósito, é a questão do orgulho do trabalho que se tem. Não é só uma questão de salário, é também uma questão de isto serve para quê e até onde é que nós vamos chegar. Portanto, e até é nesse sentido que eu vejo as palavras da Paula Amorim, que é: os jovens não querem vir trabalhar para uma empresa que é um trabalho das 9 às 5, só para picar o ponto. Eles querem fazer coisas dos quais se orgulhem, as quais ajudem a crescer mais. Portanto, eles querem voltar para ser, o exemplo da Visabeira agora, com a ambição que a Visabeira mostrou ao fazer este acordo com o Cristiano Ronaldo para... Não, nós queremos reposicionar 2 marcas de luxo já agora, Vista Alegre e Abordalo, eram 2 marcas de luxo portuguesas. Com uma enorme história, mas nunca falidas. Deixaram de... Sim, mas falidas. E, portanto, a Visabeira comprou... Só tinham história, digamos assim. Não é? Já só tinham história. E tinham, se não tivessem sido reavivadas, teriam tido mau fim. Não é? Eles compraram, reavivaram, rejuvenesceram, trouxeram artistas novos, portugueses e estrangeiros, e, portanto, não foi só o português, trouxeram também, mantiveram a história portuguesa, mantiveram a alma portuguesa, mas trouxeram artistas também estrangeiros. Para quê? Para que não sejam marcas apenas portuguesas, mas sejam marcas de luxo globais.
E é nesta perspectiva que eles agora disseram, bem, nós já arrumámos a casa, mas agora falta-nos crescer. O que é que são duas boas marcas portuguesas? Vista Alegre e Cristiano Ronaldo. Juntamos os dois. E, portanto, hoje, aliás, o Nuno Marques também dizia isto, eu hoje, CEO da Visabeira, tenho muito mais facilidade em contratar talento do que tinha há 10 anos atrás. Porque hoje... Quer dizer, Tem um projeto, tem eu um tenho um desafio. quando eu chego, quando eu tenho uma entrevista e estou a tentar trazer um português que esteja fora e estou a tentar trazê-lo para casa. Tenho duas marcas altamente conhecidas que posso apresentar. Não a é só qualquer isso. Eu agora digo, olha, nos meus acionistas eu tenho a Goldman Sachs. E o português está lá fora, então tem uma empresa portuguesa, tem a Goldman Sachs como acionista. Sim, sim. E segundo, olha, também tenho aqui o Cristiano Ronaldo como acionista e esta é a minha ambição. Isto é onde eu quero chegar. Ambição, leia-se sonho, porque lá está. Nós, como temos uma cultura que não permeia o sucesso, quando ouvimos ambição, ouvimos uma coisa negativa. Portanto, sonho. Eu tenho este sonho. Quero tornar-me numa marca de luxo global, relevante, que as pessoas paguem por isso. E que se calhar, em vez de pagarem 500 euros para comprar uma taça, que nós já achamos que é imenso, se calhar vão pagar 5.000 euros. E isso é que é valor acrescentado. E esse valor acrescentado depois permite pagar melhores salários e que permite trazer as pessoas de volta. Esse é o papel das empresas. Do lado do governo, enfim, temos ouvido que os incentivos fiscais, com destaque para o IRS jovem, não são suficientes para reter o talento no país. O que lhe pergunto é o que é que falta. Ou seja, houve aqui um caminho e já tentarei perceber se acha certo esse caminho, mas para além desta questão fiscal, o que é que falta? Percebi do lado das empresas, mas o que é que falta do lado do país, do Estado? Este aspecto cultural que eu tenho procurado sublinhar é muito relevante. Porque ele vai a todas as áreas da sociedade. Começa nas famílias, chega aos políticos e, portanto, às propostas que fazem e às decisões que tomam, mas depois passa para o legislador, a forma como é escrita a legislação, e depois chega ao funcionário público que interpreta e que aplica a legislação. E, portanto, é super crítico que o Estado também, que tem os seus 750 mil funcionários, ou 768 mil funcionários, também estejam imbuídos deste espírito de nós não estamos cá para travar os empresários, os empregados, nós estamos cá para servir a economia, para servir o país, a economia e as pessoas, e para acha que as que coisas claramente aconteçam. não há essa lógica na função pública? Claramente não. Há exceções sempre, claro. mas claramente vou-lhe contar uma história muito rápida. Eu sei que estamos já com um longo tempo de conversa. Com o tempo a correr contra nós, sim. Mas uma história muito rápida. Um dos nossos associados contava-me que estava a visitar um parceiro na Holanda, lá voltamos nós à Holanda, e estava, sendo ele o CEO, estava a ser recebido pelo CEO dessa empresa holandesa. E o CEO, páginas tantas, pediu desculpa que tinha que se ausentar porque tinha a autoridade tributária local lá. E o nosso CEO disse, bem, claro que sim, então se tem uma inspeção da autoridade tributária, por quem sois, é melhor vá lá resolver, que isso é um tema, é seguramente um tema que tem prioridade. E a resposta do CEO holandês foi, não, eles pediram para vir cá porque querem conhecer melhor o nosso negócio para perceber como é que nos podem ajudar a nós crescermos mais, porque isso traz-lhes mais negócio para eles. Nós fazemos muita importação e exportações e isso cria aqui receitas fiscais para eles recolherem e eles querem ver como é que nos podem ajudar. Não conhecemos esse tipo de atitude cá. Já que falei em comércio externo, por estes dias vivemos uma guerra tarifária ou um possível início de guerra tarifária entre a União Europeia e a China. Começou com os carros elétricos e ameaça chegar agora às compras abaixo de 150 euros. Que efeito é que pode ter esta escalada nas empresas europeias e, em particular, nas nacionais? Bem, aqui é relevante, antes de mais, perceber que este é um tema, a geopolítica global, estamos numa fase de grandes mudanças. Há claramente uma pressão muito forte dos Estados Unidos, que é um aliado tradicional da Europa, ou dos países europeus, e da China, ou contra a China. E é
é relevante nós termos sempre bem claro que a Europa é a Europa, os Estados Unidos são os Estados Unidos e a China são a China. Cada um tem os seus interesses e nem sempre os nossos interesses estão alinhados com uns, ou estão mais alinhados com uns ou mais alinhados com outros. Por exemplo, nós na Europa temos algumas situações que nos caracterizam de forma diferente. Uma delas é a preocupação, são as preocupações ambientais. E a Europa escolheu ter uma liderança desta transição energética em nome do clima. Agora, isto é algo que não vai ter resultado se só a Europa o fizer. Não é? Portanto, o resto do mundo também tem que fazer alguma coisa. E aqui, quer os Estados Unidos, quer a China, têm posições, enfim, muito menos pró-ambiente do que aquilo que a Europa tem. E por isso, de facto, isto significa que nós temos na Europa uma perda de competitividade face às outras áreas, e portanto face aos Estados Unidos e face à China, e que tem que ser de alguma forma equilibrado. Não faz sentido que as importações que chegam desses países que não têm os mesmos tipos de sobrecustos possam entrar no nosso mercado para consumo mais baratas. Porque senão, então nós também não estamos a ser consistentes com essa política, essa decisão política de vamos fazer a transição, porque se nós estamos a dizer, não, nós aqui para produzir na Europa tem que só usar energia verde, e a energia verde é mais cara porque isto e aquilo. Mas depois vamos querer comprar os carros que são fabricados na China, ou nos Estados Unidos, ou no México, onde forem, onde não têm essas preocupações e por não terem essas preocupações saem mais baratos. Ainda não estou a falar dos subsídios que possam receber, não é? Mas só esse efeito, então nós não estamos a ser consistentes. Até nós, enquanto consumidores, não estamos a ser consistentes com aquilo que queremos. E, portanto, tem que haver algum equilíbrio, e daí o Border Adjustment Tax para a parte do carbono. Agora, é claro que tarifas alfandegárias é uma coisa do passado, não é? E estas guerras alfandegárias são coisas do passado. Vão gerar bens que vão ser mais caros para todos nós. E se há coisa que é muito certa é que a globalização e o fim dessas tarifas das guerras dos anos 80 e dos anos 90 levaram a um crescimento que o mundo nunca tinha tido antes, e isso tirou centenas de milhões de pessoas no mundo inteiro da pobreza. Foi o maior episódio de crescimento. Aumentou a produção. Aumentou a riqueza do mundo inteiro. E, portanto, aqui temos que ter certeza de não embarcar em só guerras de tarifas. Temos que saber que existem interesses que são nossos e, portanto, não devemos seguir cegamente apenas o que outros estão a fazer porque estão a seguir os interesses deles. E temos que ter atenção no que é ser consistentes com as políticas que estamos a seguir e garantir que os outros, nestes temas como o clima, se acreditamos de facto que eles são importantes, temos que conseguir. Olha, como há pouco discutíamos sobre o IRC e o IRS no Parlamento, também aqui a Europa vai ter que conseguir convencer os outros a vir atrás. Ou então não serve de nada estes custos que nós estamos a impor a nós próprios. E é a mesma coisa com o IRS e com o IRC. Se não conseguimos convencer os outros, também não serve de nada. Só uma última pergunta. Estou curiosa em saber a sua opinião sobre os resultados eleitorais que estamos a assistir, com uma viragem já confirmada no Reino Unido e esperada em França este fim de semana, e também ainda de olhos postos nos Estados Unidos, onde Trump está cada vez mais sólido. Que impacto é que isto pode ter nas empresas com forte presença externa? Estão preocupadas? Como é que vêm estas eleições? São tudo... Repare, nós, na Associação Business Roundtable Portugal, dedicamos só o tempo necessário a recolher informações das nossas associadas. Não é sobre os problemas que eles têm específicos, não é? Só dedicamos aos problemas do país. E, portanto, eu tenho sempre muita dificuldade em responder a perguntas sobre problemas concretos das empresas, porque isso não é um tema das nossas discussões, da nossa ordem de trabalhos. Agora, estes temas da geopolítica são... Mas tem um grande foco na internacionalização. Sim, tem, e, portanto, estes temas da geopolítica são, sem dúvida, temas que são relevantes. Agora,
é um fenómeno que tem estado a acontecer em todo lado e que é muito fruto da insatisfação que existe, da falta de oportunidades também que muitos sentem que estão a ter, porque este fenómeno da globalização foi muito rápido, levou a uma deslocalização também muito grande de postos de trabalho mais clássicos para outras zonas do mundo que estavam a crescer e que cresceram muito à custa disso. E há aqui alguns equilíbrios que são precisos fazer. E é muito fácil, nestas alturas, estes populismos todos, de esquerda, de direita, surgirem, e creio que é isso que temos visto noutras geografias. O caso inglês é um caso especial, porque esses mesmos populismos tiveram uma consequência que foi o Brexit, que de facto, quer dizer, como é que um país, como é que as pessoas podem acreditar que um país que já foi muito grande na economia global, não é? Foi gigante, mas que perdeu dimensão enquanto os outros foram crescendo. Como é que as pessoas podem acreditar que esse país fica melhor a conseguir impactar toda a economia global sozinho, isolado, versus ser um dos grandes do maior bloco económico do mundo? Porque é isso que nós temos na Europa, não é? Não deixamos de ser o maior bloco económico do mundo. Agora, somos um bloco especial porque estamos todos partidos e não nos comportamos como bloco. Esse é um dos problemas, aliás, que a Europa tem, e precisamos nos comportar como um bloco. E seguramente teremos muito mais oportunidades, e Portugal e os portugueses, e voltando às empresas e aos empresários portugueses, nós temos que nos ver não como aqui um pequeno país no canto da Europa, mas como um país de média dimensão no maior bloco económico do mundo. E haveria outros e muitos outros temas para conversarmos, mas estamos mesmo quase a terminar. Como sempre, tentamos conhecer melhor os nossos convidados também à conta do seu gosto musical. Por isso, pedi-lhe que escolhesse, então, enfim, suponho que já terá escolhido um tema que tenha marcado a sua vida, de alguma forma, e que explicasse ou partilhasse com os nossos ouvintes a sua escolha e o porquê dela. Muito bem. Olha, então eu escolhi o Calvin Harris, o So Close, I Feel So Close to You, e que foi a música de abertura da pista de dança do nosso casamento, e portanto essa é a razão. Ok, muito bem. A escolha musical de Pedro Gingeira do Nascimento, secretário-geral da Associação Business Roundtable Portugal, convidado de hoje deste Dúvidas Públicas. O programa contou com o cuidado técnico de Rui Glória, a sonoplastia de João Campelo, a imagem da Beatriz Lopes. Estamos de regresso na próxima semana. Até para a semana.